Boa noite a todas, bem-vindas a mais uma aula do nosso Clube do Livro. Já estamos chegando ao fim, já faltam apenas 5 encontros, esse é o quinto e mais 4, então nós encerramos esse livro e poderemos então começar um livro novo, né, que a gente ainda vai escolher. Vou pedir também para o Espírito Santo suscitar qual deve ser o livro que nós vamos assistir, que nós vamos ler e estudar. Foi um pouco difícil o dia hoje para chegar aqui, muitas coisas tentando impedir, muitas coisas fazendo com que as coisas não dessem certo, mas para a honra e glória do Senhor estamos aqui nesta noite e vamos iniciar traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, nós vamos finalmente encerrar o capítulo sobre o diálogo personalizado. Nós já estamos nesse capítulo há uns 1 ou 2 encontros, né? Acho que esse é o segundo encontro desse capítulo, mas hoje nós vamos terminar para que a gente depois possa entrar no capítulo que se chama Os Mistérios da Vida. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar com o livro, então assim, eu vou tentar. Esse capítulo ele tem muitas partes muito importantes, né, que trazem grandes ensinamentos para a gente, mas eu vou tentar também trazer as minhas percepções, trazer as minhas experiências para partilhar também com vocês, tá? Sei que vocês ficam aí com o áudio todo desligado, mas se precisar falar em qualquer coisa, vocês podem mandar aí pelo chat, tá bom? Que eu vou olhando aqui e respondendo. Então, gente, esse capítulo ele começa falando o que e quando falar sobre o assunto de sexualidade infantil com os nossos filhos. Aqui é muito importante a gente saber a nossa fala. Nós devemos ter uma fala polida para falar com os nossos filhos. Não podemos usar a linguagem do mundo, usar aí linguagens como a gente pode dizer, a linguagem suja do mundo, né? A gente precisa sim usar palavras polidas e falar isso de uma forma assim, eu não vou dizer formal, porque não é isso, mas com decência sobre o assunto, né? E não como o mundo fala, de uma forma pervertida. Nós precisamos primeiramente saber o que os nossos filhos já sabem. Porque a gente não sabe tudo que ele escuta por aí, tudo que eles veem por aí, porque a gente não tem esse controle da vida deles por 24 horas. Eles estão em atividades externas, estão na escola, às vezes com amigos, com avós, tios, enfim, não estão conosco o tempo todo. Então, o primeiro ponto é, precisamos saber exatamente o que os nossos filhos sabem. E como a gente vai saber o que eles sabem? Precisamos sondar os nossos filhos. Mas essa sondagem não pode ser uma sondagem na cara dura. Senta aqui, ó, vamos conversar. Quero saber o que você sabe. Porque isso vai travar completamente as crianças e eles não vão dizer absolutamente nada para nós. Então eu aprendi com a minha psicóloga, e aqui eu já faço um parênteses para vocês, que eu retomei a minha terapia, né? Já estava há um bom tempo adiando essa questão minha, e tem sido maravilhoso visitar a minha história e trabalhar tudo isso em terapia. Eu cheguei num ponto assim que realmente eu vi que eu estava necessitando de um apoio terapêutico para lidar com a minha história, para lidar com a Thaís que era, que é e para melhorar a Thaís que virá. E tem sido um processo maravilhoso e assim,
Eu acho que terapia não é para os fracos, mas para os fortes, né? Que sabem, que reconhecem, que têm a humildade de reconhecer: eu preciso mudar, eu posso ser melhor do que eu tenho sido. Então a terapia ajuda muito e eu deixo isso como indicação para vocês. Uma das minhas metas para esse ano era fazer um acompanhamento terapêutico e encontrar um bom diretor espiritual que pudesse me acompanhar sempre. Não é possível ter tudo, mas estamos aí caminhando. Eu penso que toda essa questão de ler livros, de ter uma vida de oração, por mais que eu não tenha um diretor espiritual ali fisicamente presente, tudo isso acaba sendo o meu diretor espiritual, né? Quando eu estou rezando um terço, sinto muito Nossa Senhora falando comigo. Hoje mesmo, né, tinha comentado com vocês, vamos fazer pelo Instagram. E ali eu não tinha um diretor espiritual, mas eu senti no fundo do meu coração que ali não era o lugar de eu fazer essa aula. E eu falei, vamos voltar para o plano inicial e vamos fazer pelo Google Meet, onde estaremos reservados só nós, sem nenhuma outra especulação, sem pessoas curiosas, né, em volta. Então, gente, fechando parênteses sobre isso, a minha psicóloga estava falando de uma forma que a gente pode tratar desses assuntos, que é de uma forma lúdica. Tá ali brincando, seja lá do que for, não com telas, né? Sempre livre de telas, mas tá ali brincando com um menino, por exemplo, brincando de carrinho, com uma menina brincando de boneca ali. E você vai perguntando, olha, como é que foi na escola hoje? O que você viu? O que te apresentaram? Aquele colega, o que ele tem comentado? Que tipo de conversa? O Espírito Santo suscita, gente, porque quando eu preciso ter umas conversas assim com a Maria Valentina, o Espírito Santo sempre me suscita como começar e como conduzir essa conversa. Mas é importante que não seja assim na cara dura, que você vá brincando e trabalhando aquele assunto enquanto brinca, porque a criança vai estar distraída brincando e aí ela não vai estar, entre aspas, percebendo essa sondagem e vai ser mais fácil de você extrair dela o que ela sabe. É difícil a definição de até onde ir, porque isso pode nos fazer chegar ao extremo de uma invasão, né, nas nossas crianças e tirar a inocência deles. Nós temos que estar atento e ter momentos de conversa, sondar até onde vai o conhecimento deles sobre o assunto para permitir que eles se expressem. Então é muito importante, eu já falava na última aula, né, sobre momentos de conversa, sobre ter momentos de diálogo. Se você tem mais de um filho, tenta reservar, por exemplo, eu estou precisando conversar com a Maria Valentina sobre determinado assunto. Então, vou pegar no momento que o outro filho não esteja perto, vou ali, vou fazer uma sobremesa, sentar na mesa, comer, tirar um tempo, vamos brincar de memória, vamos brincar de não sei o quê, e ali conversando um tempo a sós com aquele filho. Eu reservo aquele filho dos demais filhos e tenho um momento com ele. Nem que seja para levar, para passear em algum lugar, vamos para o parque hoje, e ali você tem um momento a sós com ele, e você brinca e ludicamente vai fazendo, vai tendo essa conversa. Então é muito importante promover momentos de conversa na mesa, na brincadeira, né? É muito importante. Às vezes a gente fica ansioso por saber o que sabem, né? Ansioso por dar explicação. E nesse momento de ansiedade a gente coloca a carroça na frente dos bois, mete os pés pelas mãos e aí acaba que tudo dá errado, né? E você acaba até reprimindo aquela criança, aquele adolescente, né? E algo que podia ser natural, algo que podia ser tranquilo, acaba sendo desastroso. Então, não é bom. Não é preciso você falar para eles de tudo que eles vão conhecer futuramente. A cada coisa tem o seu momento. É interessante, portanto, tentar descobrir o que eles já sabem e se colocar à disposição para ensinar, para ajudar, para conversar a respeito do que eles precisam. Se a criança não é de falar muito, podemos perguntar: Fulano, vem aqui, o que está acontecendo? O que está deixando você triste? Eu tento, quando é com a Valentina, passar segurança para ela, passar confiança. Isso é muito importante. A criança precisa ter confiança nos pais, porque
Porque se eles tiverem medo, se vocês forem aqueles carrascos que briga, que bate, que deixa de castigo, não vai gerar confiança, não vai gerar segurança. Porque já é muito difícil para eles abrirem esses assuntos para os pais. Naturalmente, inconscientemente, eles já têm medo, eles já têm vergonha. Então, se você tornar isso mais pesado, vai ser quase que impossível conseguir conversar sobre esse assunto com os nossos filhos. Então, precisa ser algo leve. Então, se a criança não é de falar muito, você pode perguntar o que está acontecendo. Mais do que ter a sensibilidade de pai e mãe, é preciso mapear com precisão a situação dos nossos filhos para a gente saber o que deve ser dito. Precisamos, sobretudo, ver em que estágio do desenvolvimento físico eles estão. Tentar descobrir o que até agora ensinaram para ele no colégio, os amigos. E tomemos ciência dos conteúdos que eles estão tendo acesso. Por isso que como passam muito tempo na escola, é imprescindível, gente, que pai e mãe que tem filho em escola precisa estar atento a tudo. Posso até dar um exemplo para vocês. Veio um questionamento da escola da Maria Valentina, se eu ia autorizar um formulário, se eu ia autorizar a apresentação da Maria Valentina na festa junina. Eu não respondi o questionário, era só para responder sim e não. Aí ela tem a agenda da escola, né? Aí eu mandei um bilhete para a professora. Preciso responder um questionário sobre a festa junina. No entanto, é imprescindível que eu saiba qual é a música escolhida e qual a vestimenta que minha filha terá que usar. Sem essas informações, eu não posso dizer que eu deixo ou que eu não deixo, porque eu já vi apresentações de músicas que eu não concordo, que são músicas que estimulam a sexualidade. Já vi em outros anos meninas que se apresentam de saia e cropped. Como que eu vou dizer sim ou não sem saber que música e que roupa? Entendem? Então, assim, é essa sensibilidade, é essa percepção que vocês têm que ter. E se for preciso ser pai e mãe chata, seja. Seja pai e mãe chata, mas assim, com glamour, entendeu? Não aquele pai e mãe chato que fica ali sendo petulante na escola e todo mundo vê que você é chata, mas assim, tente argumentar o porquê você está questionando aquilo, né? Por exemplo, eu precisava saber qual é a roupa e qual é a música, então eu usei também a desculpa do questionário. Eu falei, olha, eu não consigo responder o questionário sem saber que roupa ela vai ter que usar e qual música vai ser escolhida. Então é muito importante a gente estar atento a esses pequenos detalhes, porque isso afeta diretamente a sexualidade, né? Às vezes é uma dança que tem que dançar homem com mulher, que tipo de dança, né? Tem que descer até o chão, tem que rebolar, que tipo de roupa vai usar, roupa curta, roupa colada. Então, assim, isso é muito importante vocês estarem muito atentos e questionarem sim. A criança indisciplinada, na fase dos 5, 12 anos, aquela criança que não tem regra, aquela criança que passa muito tempo em tela, videogame, televisão, celular, que o celular fica ali à disposição da criança, essas crianças que possuem hábitos desordenados, ela provavelmente é uma criança que vai ter muito mais problema com a questão sexual, por conta da má influência da tela na vida das nossas crianças. Isso faz com que eles sejam desordenados, isso causa vício, né? Então libera, né, aquele dopamina, não sei qual é aquele coisa que libera. Isso atrapalha muito o desenvolvimento, atrapalha demais e está muito ligado à questão da sexualidade, porque eles não conseguem ter controle, né? Quando você está viciado numa coisa, você não consegue ter controle, então você perde o controle daquele vício e, sobretudo, do seu corpo, né? Você começa a dizer que você não é capaz de controlar os seus atos. Então, tudo fica desregrado, sobretudo a sexualidade. Então, quanto menos expusermos os nossos filhos a vídeos que possam violar essa inocência, melhor. E aqui não só vídeo, mas músicas também que violem essa inocência deles. Precisamos estar abertos para que eles possam contar conosco, para que eles possam conversar conosco, sem que eles fiquem impressionados, né, com as coisas que eles ouvirão.
Sabemos que alguma exposição prematura ela pode acontecer, vez ou outra ela pode acontecer, porque a gente não está com eles o tempo todo. E se acontecer, a gente não pode causar espanto, a gente não pode mostrar que a gente está fora de controle, que a gente perdeu o controle da situação. A gente tem que, com muita calma, paciência, dizer: é mesmo? Como foi? Senta aqui, me conta. E ali começar também a trabalhar o lúdico, tá? Senta aqui, vamos jogar esse jogo? E aí você vai me contando o que aconteceu, como é que foi, entendeu? Dessa forma. A fase seguinte é a fase da puberdade, né? Que ela começa com 12 anos. Essa é uma fase muito difícil, né, para muitos pais, porque muitas mudanças estão acontecendo, sobretudo hormonais, né, que afeta diretamente a sexualidade. E é o momento que acontece a descoberta de si, né, que eles começam a se descobrir, enquanto homem e mulher também. Eles têm mais impulsos, se tornam mais fortes, ficam desconfiados até dos pais. É uma fase de início de rebeldia, que eles ficam mais arredios, né? Eles antes, enquanto crianças, os pais eram super-heróis deles, os pais eram o máximo. E agora eles passam a ser pessoas questionáveis, né? Eles passam a questionar demais os pais, passam assim, os pais é filho versus pais. Antes era filho mais pais. Nessa fase começa a ser filhos versus pais. Então, assim, é uma fase desafiadora que a gente precisa, sobretudo com Deus, passar por essa fase. E retomo a questão, a terapia, ela é essencial. Inclusive, nesse livro vai falar sobre isso, sobre termos boas referências, sobre termos ajudas médicas, ajudas psicológicas e até mesmo de um diretor espiritual para passar por essa fase. Então, o foco nos próprios pais vai desaparecer. Eles não vão mais olhar os pais com deslumbre, sabe? Eles vão olhar os pais como pessoas questionáveis. E por isso, por conta assim de ter quebrado, entre aspas, a figura dos pais na vida daquele pré-adolescente, é importantíssimo que tenham ao nosso lado, no nosso convívio, adultos bons e confiáveis. Então aqui entra a questão de boas amizades, dos pais terem um bom círculo de amizade, porque se os filhos perdem os pais como referência, vai ter ali outros adultos que passam a ser referência para aquele pré-adolescente. Os pais devem ter um círculo de amizade saudável, pessoas com uma boa formação e pessoas que sirvam de orientação para esse filho. Então, assim, é de extrema importância que vocês tenham boas referências de amizade. Se você sabe que aquela amizade não é boa influência para o seu filho, repense aquela amizade. Repense até mesmo para você, porque se não é boa influência para o seu filho, para você também não vai ser, né? Então, precisamos estar cercados de boas referências, porque se os filhos perdem a confiança nos pais, ele tem ali no círculo de amizade dos pais, de pessoas que estão sempre por perto, pessoas que passam a ser referência para eles. Precisamos nessa etapa estar particularmente atento à evolução. Geralmente eles não vão falar com a gente sobre esse tema, com os pais, né? Eles não vão querer falar. Eles não vão chegar e dizer: olha, mãe, queria conversar com você sobre uma coisa. Vai ser raro isso acontecer. Talvez um melancólico, não sei que temperamento daria esse passo, mas pode acontecer sim. Nós é que devemos propiciar esses momentos de conversa, procurando ocasiões, como eu já citei para vocês. A mesa, um jantar, sair com eles, tomar um café, viajar, né? E proporcionar esses momentos. Aí aqui ela faz uma pause para falar sobre o banho, né? Eu sei que isso é um ponto assim que muitos questionam, eu inclusive já questionei, e eu não sei se eu falei disso na aula passada. Gente, me mandem aqui no chat se eu falei, parece que eu falei da questão parece que eu falei da questão do banho na aula passada. Se eu falei, me falem aí no chat. Mas até que idade as crianças podem tomar banho juntas?
E aí ela vai dizer que até os 6 ou 7 anos de idade, que é a idade da razão. Depois disso, banhos totalmente separados. Tirar o hábito, isso, gente, desde tenra idade, desde bebê, esse é um péssimo hábito, de dormir na cama dos pais. Quanto mais cedo se iniciar o bom hábito, melhor. Assim como o hábito da chupeta também, né? Que tem uma coisa que depois que você coloca é muito difícil tirar. Ele tá associando isso tudo. O banho particular é uma ótima maneira da criança entender que possui a sua intimidade própria, que ela tem o corpinho dela e que ela tem a intimidade dela, e que a intimidade deve ser preservada, inclusive pelos de casa, quem dirá os de fora, né? Se dentro de casa a intimidade dela deve ser preservada, ela vai guardar para ela que lá fora, principalmente, ela precisa ter a sua intimidade resguardada. No caso dos pais tomarem banho com os filhos por conta das evidentes diferenças entre o corpo infantil e o corpo adulto, eu falei já ali. Então, vou concluir só para a gente pular para a próxima. Existe uma diferença entre o corpo adulto e o corpo infantil, e isso pode gerar questionamentos prematuros desnecessários. Então, o banho junto, ele nunca é uma boa opção, tá? Nunca é uma boa opção. As crianças, entre elas, né? Por exemplo, irmãos, até os 6 anos no máximo ainda pode tomar banho junto, passou para 7 anos cada um com o seu banho, e pai e mãe até aí os seus 2 no máximo, eu diria. 2 anos no máximo você toma banho com o seu filho. Se puder evitar sempre, evite, mas até os 2 anos ainda ok. Depois disso, cada um no seu quadrado, né? Para evitar qualquer problema aí no campo da sexualidade, qualquer pergunta que você talvez não tenha uma resposta para dar, sabe? Então, assim, evitar. Principalmente evitar que os filhos fiquem tomando banho de porta fechada, né? Porta ali semi-aberta, até precisa ter uma porta meio fechada para questão da privacidade que a gente está conversando, né? Da intimidade, mas os pais têm que estar ali de olho, não deixar eles ociosos por muito tempo no banho, e não deixar que, né? Lógico que tranquem a porta nem do quarto, nem do banheiro. E é importante a gente sempre olhar para essa questão da sexualidade, né, da conversa sobre sexualidade, com um olhar transcendente para os nossos filhos. Não apenas tratando da parte fisiológica, mas explicar essas coisas, sempre levando em conta a questão do dom de si, a questão que nós temos o nosso corpo, mas também nós temos uma alma e precisamos olhar com um olhar transcendente. Por exemplo, na questão da menstruação que ela está dizendo aqui, não é só para falar da questão hormonal, do ciclo hormonal. Sim, existe essa parte, mas também precisamos tratar sobre a origem da vida, né? Que daquele ciclo menstrual é possível o nascimento de uma nova vida. Precisamos conversar sobre assuntos mais elevados, não nos limitando a passar a eles informações puramente biológicas, né? Então, se a gente se limita, por exemplo, a falar apenas de camisinha, de anticoncepcional, que é a parte mais teórica, deixamos as conversas rasas. E essas conversas sobre esse assunto precisam ser profundas, ou seja, não tratar puramente do pode, não pode, mas ali você vai encaixar as virtudes. Por que não deve? Ou melhor, você deve ser uma pessoa, uma mulher, um homem virtuoso, e o homem virtuoso e a mulher virtuosa funciona assim, assim, assim. Ou seja, eles já vão entender que aquele outro ponto é errado. Então, por exemplo, se uma mulher para ser virtuosa precisa viver a castidade, então o sexo desregrado fora do casamento é errado. É algo que, com o passar do tempo, com a maturidade da criança, do adolescente, já vai ficar subentendido. Então, você precisa trabalhar as virtudes
Porque contra as virtudes existem os vícios, existem os erros, existem os pecados. Então, se você trabalhar as virtudes celestiais, contra aquelas virtudes celestiais existem os pecados capitais. Então, se você quer trabalhar sobre não mentir, você fale sobre a verdade, sobre, né, a verdade que é Jesus. Se você quer trabalhar contra a ira, fale sobre a paciência. Entenderam que vocês podem fazer essa jogada, sabe? Fazer esse tipo de ensino com as crianças. Então, podemos explicar à menina, por exemplo, quando estiver falando sobre um assunto mais explícito, que o broto mamário, ou seja, os seios, eles estão aparecendo por conta dos hormônios que estão circulando no corpo dela. Mas tudo isso acontece para receber uma nova vida quando ela for mais velha, quando ela for mais madura. Então você não está trabalhando só a parte de que você está crescendo, os seus hormônios, tarari, tarará. Você trabalha também a parte da geração da vida, da maturidade. Você é capaz de gerar uma vida, mas essa vida tem que vir no momento certo, essa vida tem que vir dentro de um casamento, de um matrimônio, de uma construção, de um relacionamento. Não é uma coisa que é para acontecer do dia para a noite. E ali você trabalha o quê? As virtudes. Ali você começa a trabalhar, né, a mulher virtuosa, o homem virtuoso, que dá valor para uma mulher, que não sai com qualquer uma, que não faz qualquer coisa com qualquer uma. Então, se você trabalhar as virtudes e gerar no coração do seu filho e da sua filha a vontade de ser um homem e mulher virtuoso, de ser santo, talvez você nem precise falar o que é errado, porque ele já vai ter essa noção. Como ele sabe o que é certo, o coraçãozinho dele, quando tiver contato com o errado, vai ver que aquilo errado vai incomodar. Então, por isso que uma vida de oração, né, sobretudo dos pais, é muito importante para fazer boas influências nos filhos. No momento da adolescência, aqui ela coloca, né, na página 77, a ajuda de um médico, de um psicólogo e, por que não, até mesmo de um diretor espiritual, um sacerdote, para nos ajudar no acompanhamento e no crescimento dos nossos filhos. Ela fala também da puberdade precoce, que é importante a gente fazer acompanhamento com o médico, né, sobretudo com o endocrinologista, né, fazer exames. A Maria Valentina, por exemplo, está com 6 anos, todo ano eu faço um check-up geral com o endocrinologista para ver a situação metabólica, para ver os hormônios dela. Então, tudo isso é muito importante para que a gente, né, saiba em que estágio está o desenvolvimento dos nossos filhos. Um sacerdote que conviva com os nossos filhos também é uma boa opção. Pode ouvir suas questões mais íntimas, ditas muitas vezes no confessionário ou numa direção espiritual, né? Então, aqueles que têm padres convivendo, isso é muito bom para os nossos filhos, porque de certa forma eles passam uma segurança, né? A questão também de prevenir nossos filhos de uma mentalidade hedonista, na qual o mundo dita que o sexo é feito por prazer puramente, né? E essa mentalidade leva a uma objetificação da pessoa, tratar o outro como objeto. A gente precisa passar para eles a questão da sacralidade do ato sexual, que o ato sexual ele é unitivo e procriativo, né? Não tem como existir um ato sexual só unitivo ou só procriativo. Que as duas vertentes precisam andar juntas, então eles têm que ter essa visão transcendente sobre a questão do sexo, porque na puberdade eles já ficam mais vulneráveis, eles já ficam mais curiosos, já vem muitas tentações, fantasias eróticas, realização de experiências sexuais, né, de outros amigos, influências, outros amigos que muitas vezes não são bem formados, que podem influenciar negativamente. Então, eles precisam ter essa visão transcendental sobre a questão do prazer, da sexualidade e do sexo em si. Mas isso, né, quando eles já forem maiores, tiver essa capacidade de percepção. A banalização da sexualidade, ela está relacionada ao desprezo pela vida humana. Então, se você despreza a vida,
você automaticamente está banalizando a sexualidade. E aí entra a questão do aborto, né? Do sexo, do aborto, porque quando você banaliza o sexo e ali vira um sexo puramente por prazer, e ali há uma gestação, por exemplo, a mulher engravida, e se ela não tem esse peso, se há um desprezo pela vida humana e ela não preza pela vida humana, facilmente pode acontecer um aborto. Por quê? Porque tá tudo errado, tá tudo bagunçado ali, não se tem a dimensão sacramental, não se tem a dimensão divina do sexo enquanto algo criado por Deus, enquanto algo amado por Deus, enquanto algo para viver dentro de um sacramento. Então banaliza-se o sexo, banaliza-se a vida também. Na adolescência tardia, sobretudo para as meninas, podemos falar de indícios de fertilidade. Então ali você pode também conversar com a sua filha, menina, sobre a fertilidade, sobre a sua regulação natural, que explicar sobre esse ciclo da mulher, que é o ciclo para gerar a vida. Tem um outro livro que eu até comentei nas primeiras aulas, que chama Os Mistérios Gozosos da Vida, que também tem os comentários da Samia, que fala exatamente sobre cada estágio da vida. Então, assim, é um livro também para a gente ler com os nossos filhos, que fala numa linguagem mais... Na linguagem do terço, ela usa os mistérios gozosos para explicar sobre a geração da vida, sobre a criação da vida. Então, assim, pode ser algo que eu tente trazer também pra gente, que eu não consegui ler esse livro todo para mesclar com esse aqui. Mas é um livro que fala numa linguagem assim, para a criança entender, comparando os mistérios do terço com a fecundidade, com a vida, com a chegada do bebê. Então, assim, é algo bem bonito mesmo e ajuda muito as crianças a entenderem com essa visão mais sobrenatural essa parte da vida humana. Porque os filhos, eles são capazes de entender o valor da vida humana. Precisa que haja ali alguém disposto a ensinar, disposto a se doar, disposto, né, a aprender para poder ensinar. Aqui tem um ponto sobre a roupa das meninas. Eu não sei se eu falei isso, Eliana, me diz aí se eu falei sobre a roupa das meninas. Não me lembro, eu acho que essa parte eu não cheguei. Mas pela primeira vez, eu vou ter que discordar do que eu li aqui na página 79. Não concordo com o que ela colocou, então eu vou dar para vocês a minha visão. Porque quando a Samia escreveu isso, ela não tinha filha menina, agora ela tá grávida de uma menina, não sei se a visão dela mudou, mas a minha visão é completamente diferente da dela. Ela fala aqui sobre a menina seguir uma moda, sobre que ela gastaria fortuna se fosse preciso, né, para vestir bem aquela menina, e eu não penso assim, né, eu penso totalmente ao contrário. Então a minha visão é sim, que como ela diz, né, ajudar as nossas filhas a se vestirem bem, para estar bem vestidas e usar roupas bonitas. Eu não acho que tem que, né, gastar, né, uma fortuna, como ela diz aqui, né, para vestir bem as nossas filhas, mas vestir com modéstia, com pudor. Existe até uma música, né? Vestir com modéstia, com muito pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. É a música 13 de maio na Cova da Iria. Então é isso, é vestir com modéstia e pudor. Precisa ser roupa cara? Jamais. Mas também vista com menina, com feminilidade, né? Põe ali uma saia mais longa, põe aí uma jardineira, uma jardineira mais comprida, talvez de calça. Não fique usando aquelas calças apertadas nas crianças. Aqui a Valentina já aboli isso com ela. E se ela quer usar uma calça mais legging, é só com bata, é só com blusa comprida. Não vai usar calça legging com camiseta. Dentro de casa, ainda vai. Vai sair para fora, tá abolido aqui usar calça legging com camiseta. Na idade dela, não mais. Lógico, gente, você tem uma filha mais, né, menorzinha? Não entrei nessa parte, tá? Então, se tem uma filha menorzinha, gente, isso não vai se aplicar. Aqui a minha já tá com 6 anos. Então, ela já tem essa consciência, né? Mas se tá com uma filha aí até 4 anos de idade, tudo bem usar uma calça legging, uma camisetinha, ok, sem problema nenhum. Mas a minha já tem esse discernimento
e a calça legging já fica bem justa no corpo dela, se ela usar com camiseta, marca. E não, eu não aceito isso, e ela também não está mais se sentindo bem. Então ela gosta muito de usar vestidos, ela gosta muito de usar saias, né? Então assim, isso é muito bom, formar essa vontade delas. Nós, como eu sempre falo, nós pais somos a vontade auxiliar dos nossos filhos, precisamos formá-los e direcioná-los para que eles façam boas escolhas, né? Mas precisa ter ali a nossa firmeza na questão de não, essa roupa você não vai pôr. Não, mas você não vai pôr, e assunto encerrado, né? Então assim, precisam estar bem vestidas sim, mas com modéstia e pudor. Olhar como veste a mãe do Senhor. Lembrem sempre dessa música. Aqui ele coloca também sobre conversar, né, sobre a vida, conversar sobre aborto com os nossos filhos. Lógico que isso não é nessa fase que eu tô de 6, 7 anos, que já é a idade da razão, isso é mais pra frente, até porque às vezes a mãe tá ali grávida, nascimento de novo irmãozinho, esse assunto pode assim chocar, né? Então tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa. Nenhum material de natureza erótica deve ser apresentado para os nossos filhos. Para a gente aqui é muito óbvio, mas lá fora eles podem ter acesso, então tem que ter muito cuidado com isso, porque esses objetos banalizam o sexo, né? Tiram essa visão divina do sexo, banaliza, então muito cuidado. Não faz sentido nenhum. O mundo diz muitas vezes, para formar um homem tem que mostrar pornografia. Totalmente errado. Um homem não precisa de pornografia, um menino não precisa de pornografia para se tornar homem. Muito pelo contrário, isso vai deixá-lo doente, isso vai causar um vício, isso... vocês já sabem os malefícios, eu não preciso nem falar sobre isso, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não é conveniente, não é bom, não é nada saudável. Nenhum adolescente, nenhuma criança deve ser convidado ou obrigada a participar de atividades que lesem a sua delicadeza e que sejam contrárias à sua noção de intimidade. Muito cuidado com esses teatros, com essas coisas, com esses filmes, sei lá o que a escola quer mostrar. Sempre escafunchem o que é, o que vai ver, que peça é, que filme é. Aqui em Paraibuna eu já vi. Trouxeram uma exposição que teve aqui, trouxeram aqueles caminhões de cinema, e o filme que eles exibiram lá, eu acho que eu já falei isso numa aula, o filme do Buzz Lightyear, onde tem uma mulher e outra mulher no filme, essas mulheres se beijam. E tava lá, bombando de criança da Santinha Moura, criança do Instituto Santo Antônio, criança do Vermelhinho, tudo lá, assistindo beijo de mulher com mulher. Gente, eu não tô aqui para condenar o pecado de ninguém. Não tô aqui para condenar o pecado, não tô aqui para condenar o pecador, tô aqui para falar do pecado. Cada um faz a sua escolha, a gente vai falar isso nas próximas páginas aqui, a escolha é individual, mas eu não quero que a minha filha, meu filho tenha acesso a isso sem que seja por mim ensinando. Eu tenho o direito de escolher o que o meu filho, o que minha filha vai ver, sobretudo se ele é uma criança, sobretudo se ele é um adolescente que está passando por desenvolvimento, que está crescendo, que está aprendendo, que está tendo ali os seus primeiros contatos, que está se conhecendo. Então, tenham muita atenção o que vai ver, que filme é, que peça é, que tipo de coisa é, né? Porque eles não devem ser obrigados a participar de nenhuma atividade que vá denegrir, né? Essa questão da sexualidade, que vá lesar a delicadeza dos nossos filhos, porque isso pode ser altamente danoso. Muita exposição desnecessária, principalmente pelos de fora, né? Às vezes uma pessoa assim, nem digo mal intencionada, mas uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, né? Hoje mesmo uma pessoa assim, muito querida por mim, pediu pra sair com a Maria, e gente, não é por mal, não é pela pessoa, mas o meu coração de mãe não fica em paz, porque não vão ser os meus olhos que vão estar ali, sabe? Então assim, se eu estiver junto, beleza, mas sem mim, até com família, gente, é complicado, sabe? Já teve vezes de pedir de amigos, mães de amigas pedirem pra ir pra casa, era uma festinha, mas aí só a criança que podia ir. Não deixei, meus olhos não vão estar ali, gente, é questão de minutos para corromper alguma coisa. Não que a gente não confie naquela pessoa em específico, mas
E todo mundo que vai estar, e o ambiente, que ambiente que é, o que vai ver, o que não vai ver, sabe? Mas isso é o meu ponto de vista, né? Vocês têm todo o direito de discordar de mim, mas assim, eu zelo mesmo, o que eu posso fazer, eu faço. Tenho plena consciência que eu não vou poder prender a minha filha numa bolha, e nem é a minha intenção, mas o que eu puder fazer para prevenir, eu vou fazer para prevenir. Isso não quer dizer que eu vou prejudicar o desenvolvimento da minha filha, muito pelo contrário, mas eu estou zelando por ela. Ela não vai deixar de fazer as coisas que ela gosta, ela não vai deixar de ter amigo, mas eu preciso zelar. E eu acho que vocês conseguem entender, né? Porque o mundo de hoje, gente, tá demais. As coisas assim, ó, o povo tá tudo fora da casinha, o povo tá perdido. Então, não é a vontade de criar a filha numa redoma, mas de ter muito cuidado com tudo, porque questão de segundos de uma exposição pode estragar o trabalho de uma vida. Mas isso é como eu penso, né? Muitos podem achar isso radical demais. Mas na minha miséria, eu tento fazer o que o meu coração de mãe me pede, né? Se eu perceber que eu preciso pisar no freio, eu piso. Se eu perceber que eu preciso acelerar um pouco, eu acelero. Por isso é tão importante também a gente fazer uma terapia, a gente ter um diretor espiritual, a gente ter boas leituras para que a gente saiba encontrar o equilíbrio. Por falar em equilíbrio, estou rezando todos os dias também a pedido da minha, como um aconselhamento da minha terapeuta, da minha psicóloga, estou rezando o texto do equilíbrio. Acho que deve ser um texto que todas as mães precisam rezar. Inclusive hoje eu não rezei ainda, mas vou rezar ainda para dormir. É um texto que a gente pede a Nossa Senhora do Equilíbrio para nos dar equilíbrio nas nossas decisões, para tomarmos decisões em Deus. Equilíbrio do nosso emocional. Esse texto, ele tem muitos testemunhos de cura de ansiedade, cura de depressão, sobretudo doenças que envolvem o nosso emocional, até mesmo câncer, porque muitas vezes o câncer está ligado a um desajuste emocional. Então, fica a dica para vocês, se vocês quiserem, e peçam que eu envio para vocês o terço do equilíbrio. Além do terço, tem orações, tem muitas novenas, a Nossa Senhora do Equilíbrio, mas não dá pra gente abraçar o mundo, então assim, eu comecei de pouquinho, estou rezando todos os dias o terço do equilíbrio, como tem sido bom, como tem me feito bem rezar esse terço todos os dias. Então, essas conversas com as crianças, sobretudo, precisam estar sempre dentro de um ambiente seguro, que haja moralidade e que seja possível que eles percebam o certo do errado, que eles possam diferenciar o certo do errado. E esse ambiente seguro, com toda certeza eu posso afirmar a vocês que depois, envio. Esse ambiente seguro com certeza é dentro da nossa casa. Não existe ambiente mais seguro para tratarmos sobre esse assunto do que a nossa casa. Agora nós entramos na parte da homossexualidade, né? O casamento entre um homem e uma mulher, ele tem uma natureza permanente, procriadora e conjugal. E dentro de uma homossexualidade não tem como ter esses... Ixi, sua chamada acaba em 15 minutos. Vou ter que acelerar aqui. Não existe isso dentro de um casamento homossexual. Mas como que a gente vai conversar sobre isso tudo com os nossos filhos, né? Nesse contexto, explicar aos nossos filhos sobre o dom de si fica mais difícil. A verdade é que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma impossibilidade ontológica e metafísica. Sem a complementaridade sexual, não é possível haver um casamento. O ato marital não se completa fisicamente. Então, falar para os nossos filhos sobre o homem e a mulher, que os dois foram feitos para que haja um encaixe perfeito. O homem complementa a mulher. Ali a gente pode voltar também, né, no Gênesis, que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, pediu para que eles se unissem, reproduzissem, gerassem frutos, né? Então a palavra de Deus nos ensina também a cair por terra, né, toda essa questão da homossexualidade. Dizer para eles, explicar, né, que também pode haver uma relação íntima, de amizade sincera, de duas pessoas que gostam, mas que não há ali uma fecundidade,
que aquele relacionamento não pode ser fecundo, não há uma entrega total, não há o dom de si, que você renuncia a si em favor do outro, o dom de si que se doa, que se complementa, e várias outras características que são importantes e necessárias ao amor conjugal e ao amor humano. Então pode haver ali uma amizade, mas nunca ali vai ser um sacramento, nunca ali vai ser um amor conjugal, porque o amor verdadeiro, ele é livre, total, fiel e fecundo. São as 4 dimensões do amor, segundo a teologia do corpo de São João Paulo II. Livre, total, fiel e fecundo. Se falta alguma dessas características, não é amor. Não pode ser considerado amor. Qualquer outra coisa, menos amor. Então, assim, explicar para ele sobre a teologia do corpo. Gente, a teologia do corpo de São João Paulo II é incrível para conversar com os adolescentes. A gente poderia até trabalhar um pouco mais sobre isso aqui. Eu tenho um livro incrível sobre a teologia do corpo, segundo São João Paulo II. Então, uma relação conjugal, ela precisa ter abertura à vida. Não adianta ser uma barriga de aluguel, entende? Tem que ser ali, no âmbito conjugal. Isso tudo mostrar para os nossos filhos é de extrema importância. Precisa dar frutos, ainda que estes não apareçam devido a um problema de infertilidade, uma senilidade, uma enfermidade, mas precisa haver uma possibilidade de fecundação, ainda que seja uma fecundação infértil, né? Por conta de infertilidade, por conta de doença. E numa relação entre pessoas do mesmo sexo não tem como existir essa fecundidade. É necessário explicar isso aos nossos filhos, porém, se eles forem muito pequenos, é melhor fugir ao máximo possível dessas questões, já que as explicações inevitavelmente são complexas. Então, se a gente tem filho pequeno, precisamos evitar ao máximo esse tipo de assunto. Então, assim, por isso que o melhor é fugir. Fugir de ambientes onde podem ter contatos com isso. Porque se eles vêm e acabam querendo te questionar, vai ser muito difícil a gente conseguir explicar isso tudo para eles de uma forma que eles consigam entender sem que a gente seja explícito demais. Então, é o que eu falei, né? O fugir, e muitas vezes é a melhor saída para a gente. É importante deixar claro para eles, sobretudo, o respeito. Que a gente não está condenando a pessoa, que a gente condena o pecado e ama o pecador, mas condena o pecado. Respeitar as decisões de cada um quanto à própria vida. O nosso compromisso é com relação à educação dos nossos filhos. Não temos que educar os filhos dos outros, educar os nossos filhos e mostrar para eles que eles precisam respeitar. Não devemos ensiná-los a recriminar as pessoas, mas os critérios que eles devem receber precisam necessariamente estar relacionados àquilo que é natural. E uma relação entre pessoas do mesmo sexo não é algo natural. Não podemos negligenciar o fato de que existe um movimento ideológico cuja finalidade é normalizar essas práticas. Então, precisamos combater todo tipo de ideologia e tirar os nossos filhos de ambientes ideológicos, né? E combater veementemente todas essas questões ideológicas que podem atingir os nossos filhos. Aqui ela coloca o que fazer na presença de um transexual, por exemplo, né? A gente precisa deixar claro para os nossos filhos, aquela pessoa é do sexo feminino ou aquela pessoa é do sexo masculino. Eles precisam deixar claro que não existe uma terceira opção. Ele é homem, mas ele optou por ser mulher, mas Deus o fez homem. E o contrário também é a mesma coisa. Dizer que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas desde que a gente se responsabilize por elas. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Você vai deixar claro, ele é um homem, ele é uma mulher, mas se optou por se vestir com roupa feminina ou roupa masculina, mas isso não faz com que ele deixe de ser o que Deus criou para ser. A gente precisa passar para os nossos filhos o olhar de Jesus, o olhar de Jesus que condena o pecado, mas ama o pecador, né? Então essa é a visão que os nossos filhos precisam ter, um olhar de misericórdia, um olhar de acolhimento e um olhar, sobretudo, de Jesus, que acolhe a todos, que acolhe todos os pecadores, mas rechaça o pecado dele.
Antes dos nossos filhos pensarem em opções sexuais, eles precisam pensar em ser gente, ser pessoa de verdade e formar as suas personalidades. Por isso que desde muito pequenininho formá-los nas virtudes, trabalhar as virtudes, conversar sobre virtudes. Os livrinhos da Canção Nova, aqui em casa a gente assina para Maria, são maravilhosos. Tratam sobre as virtudes de uma forma infantil para eles. Hoje mesmo a Maria estava lendo sobre a virtude da prudência e ela viu e falou assim: mamãe, o que é essa mulher fugindo do demônio? Falei: Maria, essa aqui é a virtude da prudência. A virtude da prudência, ela nos ajuda a ser prudentes e fugir das situações de pecado. Porque ser uma mulher prudente, com a virtude da prudência, é uma mulher que foge do pecado, uma mulher que foge das situações de pecado. Então, assim, trabalhar com eles essas virtudes. Então, outro ponto também aqui sobre a questão da homossexualidade é ficar muito atento aos nossos filhos e filhas para não confundirem a questão de amizade com a questão do relacionamento homoafetivo, né? Porque como o mundo fica ali colocando tantas questões na cabeça dos nossos filhos, às vezes eles confundem a questão da amizade, né? E se perdem ali no meio de confusão, ficam em dúvida: nossa, mas será que eu gosto dos dois sexos? Porque eu gosto daquela minha amiga, mas eu gosto de homem. Então, assim, é muito difícil, gente, é muito difícil e é somente com uma vida de oração que a gente vai conseguir ter todas essas percepções e ajudar os nossos filhos. Mas é importante que a gente tenha essa noção de ensiná-los a diferenciar os sentimentos, fazer com que os nossos filhos falem do que estão sentindo e vocês os oriente, vocês canalizam esse sentimento. Dê nomes aos sentimentos é muito importante. Não podemos agir de forma desesperada, porque isso mostra que a gente não sabe nada, que a gente não entendeu nada. Temos de nos preparar para quando as situações difíceis acontecerem, a gente está preparado para direcionar os nossos filhos. Se a pessoa realmente tem uma inclinação sexual diferente do natural, precisamos ajudar aquela pessoa e nunca condenar. Ajudá-la a aprender a viver com isso, sempre levando em consideração o quê? O dom de si, que é a verdadeira vivência da sexualidade. O dom de si, ele mostra que o amor e o serviço, ele é prioridade. É um momento de encontro com Jesus, é transcender aquilo, é você não ser refém daquilo que você sente, mas você conseguir olhar com um olhar transcendente. Por exemplo, para um homossexual que realmente tem uma tendência comprovada, é unir a sua dor à cruz de Cristo e viver a castidade, viver uma vida de virtudes, renunciar, né, muitas vezes ao seu querer em prol de um bem maior, em prol do amor de Jesus. E com isso é muito importante que a gente faça o que? Trabalhe com os nossos filhos a vida dos santos, uma vida heróica, uma vida de mortificação, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de sacrifício, uma vida de virtudes. Precisamos imitar os santos, precisamos colocar a vida dos santos dentro da vida dos nossos filhos. E com isso eu encerro pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Equilíbrio. Vocês vão ver que na foto ela está com as duas mãos assim para cima, pedindo de fato o equilíbrio sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos e que sejamos mulheres sábias, virtuosas, para educar bem os nossos filhos, em nome de Jesus, sobre a proteção maternal de Maria. Amém? Que Nossa Senhora nos abençoe e nos guarde. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um beijo para vocês e boa noite.